Seja bem-vindo à segunda parte da nossa resolução de exercícios de termometria. Se você ainda não assistiu à primeira parte, eu recomendo fortemente que você faça isso antes de continuar. Os exercícios dessa série foram organizados em ordem crescente de dificuldade, então cada questão prepara você para a próxima. A ideia é que você não apenas decore fórmulas, mas aprenda a identificar os conceitos envolvidos e desenvolva uma estratégia para resolver qualquer tipo de questão de termometria. Ao concluir as duas partes dessa série, você terá resolvido exercícios dos principais estilos cobrados, tanto em vestibulares, Enem, concursos militares, entre outros, adquirindo a confiança necessária para enfrentar praticamente qualquer questão de termometria que aparecer na sua prova. Então, pegue o papel e a caneta, tente resolver cada exercício antes de ver a solução e vamos continuar o nosso treinamento. Exercício número 8. Comparando-se a escala E de um termômetro com a escala C Celsius, obteve-se este gráfico de correspondência entre as medidas. Quando o termômetro Celsius estiver registrando 90 graus Celsius, o termômetro E estará marcando. Nessa questão, em vez de dar os valores correspondentes entre as duas escalas, ele forneceu um gráfico e a gente vai ter que retirar essas informações desse gráfico. Então vamos construir o nosso diagrama para facilitar a nossa visualização. Analisando aqui o nosso gráfico, a gente vê que o eixo vertical, o eixo Y, é a temperatura na escala E e o eixo horizontal é a temperatura na escala Celsius. A gente vê que a nossa reta toca o gráfico no eixo vertical aqui quando a temperatura é menos 10 graus E. Isso significa que quando a nossa temperatura vale 0 graus Celsius, a temperatura vale menos 10 graus E. Então a gente faz essa correspondência no nosso diagrama. O segundo ponto que a gente consegue identificar no gráfico é que quando a temperatura vale 50 graus Celsius, a temperatura equivalente na escala E é igual a 90. A gente faz essa segunda correspondência aqui no meio do nosso diagrama. E qual é a pergunta da questão? A questão está perguntando qual é a temperatura na escala E quando a temperatura na escala graus Celsius for igual a 90. Então essa correspondência fica aqui acima no nosso diagrama. Agora a gente usa razão e proporção, pelo método que a gente já está acostumado, para achar a relação entre essas duas escalas e encontrar a temperatura que a gente quer. Vamos pegar distâncias equivalentes nas duas escalas. Primeiro, da base até o topo na escala E, a gente fica com θE menos o menos 10. A altura correspondente na escala Celsius fica 90 menos 0, igual. Agora a gente pega outra distância. Vamos pegar da base até o meio. Na escala E, fica 90 menos o menos 10. E na escala Celsius, fica 50 menos 0. Pronto. Já encontramos uma relação entre as duas escalas, só temos uma variável, então a gente consegue resolver essa equação e encontrar o valor que a gente quer. Vamos simplificar essas frações aqui. Vamos fazer as continhas. θE menos menos 10, menos com menos mais, vai ficar θE mais 10. 90 menos 0, 90. 90 menos o menos 10, menos com menos mais, vai ficar 90 mais 10, que vai dar 100. 50 menos 0, 50. Do lado direito aqui, 100 sobre 50 vai dar 2. O 90 está dividindo, passa multiplicando para o outro lado. Então a gente vai obter θE mais 10 igual a 180. Agora a gente pega o 10 que está positivo do lado esquerdo, passa negativo para o lado direito. Então vai ficar 180 menos 10, que vai dar 170. Então a nossa resposta, 170 graus é. Alternativa correta, a letra D. Exercício 9. O gráfico a seguir representa a relação entre a temperatura medida na escala X e a mesma temperatura medida na escala Celsius. Pelo gráfico, pode-se concluir que o intervalo de temperatura de 1 grau Celsius é equivalente a. Dessa vez, ele não está pedindo para a gente converter uma temperatura específica, mas sim um intervalo. Então, ele deu um intervalo de temperatura de 1 grau Celsius e está pedindo qual seria esse intervalo correspondente na escala X, que ele deu aqui. A gente pode resolver essa questão usando a mesma ideia que a gente tem usado até agora, construindo nosso diagrama. Vamos desenhar aqui do lado direito o nosso diagrama. Pelos pontos que ele forneceu no gráfico, quando a temperatura vale 10 graus Celsius, a temperatura equivalente na escala X vale menos 5. Então, vamos desenhar essa correspondência. Outro ponto que ele deu no gráfico, quando a temperatura em graus Celsius vale 30, a temperatura correspondente na escala X vale 25.
Vamos desenhar essa outra correspondência aqui no nosso diagrama. Agora, para descobrirmos a variação de temperatura correspondente nas duas escalas, a gente desenha aqui uma variação de temperatura qualquer nos dois diagramas. Agora a gente pode usar novamente a nossa ideia de razão e proporção, utilizando o ΔT na escala x e na escala Celsius como se fossem distâncias. Olha só. A variação de temperatura aqui destacada em azul na escala x, ΔT x dividido pela variação de temperatura equivalente na escala Celsius, ΔT C, é igual a, agora a gente vai pegar outra distância para fazer a proporção, por exemplo, da base até o topo. Na escala x, essa distância seria 25 menos o menos 5. E na escala Celsius, essa distância equivalente seria 30 menos 10. Pronto. Já encontramos uma equação que relaciona esses dois deltas de temperatura, né? Vamos fazer as continhas agora. 25 menos o menos 5, menos com menos mais, vai ficar 25 mais 5, que vai dar 30. E embaixo a gente tem 30 menos 10, que vai dar 20. A gente pode simplificar a fração do lado direito por 10, então a gente vai obter 3 sobre 2. Então a variação de temperatura em Celsius do lado esquerdo está dividindo, a gente passa ele para o outro lado multiplicando. Pronto, essa é a relação que a gente vai usar para calcular a variação de temperatura que a gente quer. Então ele pergunta na questão a variação de temperatura na escala x, quando a variação de temperatura na escala Celsius é igual a 1 grau Celsius. Então a gente só substitui na relação que a gente encontrou. Então vai ficar 3 sobre 2 vezes 1, que vai dar 1,5. A resposta correta seria a letra D de dado. Exercício número 10. As indicações para os pontos de fusão do gelo de ebulição da água sob pressão normal de dois termômetros, um na escala Celsius e outro na escala Fahrenheit, distam 20 cm, conforme a figura. A 5 cm do ponto de fusão do gelo, os termômetros registram temperaturas iguais a. Então, nesse caso, ele deu as temperaturas de referência que a gente está acostumado, que seria 0 graus Celsius e 100 graus Celsius, e ele falou que a distância dessas temperaturas no termômetro vale 20 centímetros. Aí ele pergunta qual vai ser a temperatura quando a distância entre 0 graus Celsius e a temperatura que a gente quer descobrir valer 5 centímetros. A gente pode novamente usar a mesma ideia de razão e proporção utilizando essas distâncias que ele deu. Para a escala em graus Celsius, a variação em temperatura da base até o topo é de 100 graus Celsius menos 0 graus Celsius. E a variação equivalente em distância no termômetro é de 20 centímetros. E igual, aí agora a gente pega a outra distância, que é a distância da temperatura que a gente quer saber, que eu escrevi aqui como θc, até a base. Então fica θc menos 0 graus Celsius, que é a temperatura na base, dividido pela distância equivalente, que ele falou que é de 5 centímetros. Aí agora, vamos fazer as continhas. 100 menos 0 dá 100, 100 dividido por 20 vai dar 5. θc menos 0 vai dar θc, então a gente só repete aqui θc dividido por 5. Isolando o θc, a gente encontra o valor de 25 graus Celsius. Agora a gente usa a mesma ideia para encontrar a temperatura equivalente na escala Fahrenheit. Da base até o topo, a variação de temperatura na escala Fahrenheit é de 212 graus Fahrenheit menos 32. A variação de distância equivalente é 20 centímetros. E agora a gente pega a distância da temperatura que a gente quer descobrir, θf, menos a base, que é θf menos 32, dividido pela distância equivalente, que é 5 centímetros. Agora a gente faz as continhas. 212 menos 32 vai dar 180. 180 dividido por 20 vai dar 9. Do outro lado a gente repete. θf menos 32 dividido por 5. O 5 está dividindo do lado direito, vai multiplicando para o lado esquerdo. Fica 9 vezes 5, que vai dar 45. O 32 está negativo do lado direito, vai positivo para o lado esquerdo. Então vai ficar 45 mais 32. E a gente obtém o resultado final, θf igual a 77. A alternativa correta seria a letra A. Exercício número 11. O nitrogênio, à pressão de 1 atm, se condensa a uma temperatura de menos 392 graus numa escala termométrica X.
O gráfico representa a correspondência entre essa escala e a escala K, que é a escala Kelvin. Em função dos dados apresentados no gráfico, podemos verificar que a temperatura de condensação do nitrogênio em Kelvin é dada por. Agora ele forneceu uma escala X qualquer, representada aí no eixo vertical, o eixo Y, e a escala Kelvin, na horizontal, no eixo X. Então a gente tem que converter essa temperatura de condensação do nitrogênio, menos 392 graus X, para a escala Kelvin. Vamos montar aqui o nosso diagrama. Do lado esquerdo tem um termômetro na escala X, do lado direito tem um termômetro na escala Kelvin. Analisando aqui o gráfico, a gente identifica um dos pontos é onde ele intercepta o eixo horizontal, o eixo X. Ou seja, quando a temperatura vale 273 Kelvin, a temperatura equivalente na escala X é igual a zero. Então a gente representa essas duas temperaturas equivalentes aqui no nosso diagrama. O outro ponto é quando a temperatura na escala Kelvin vale 273, a temperatura equivalente é 200 graus X. Então a gente desenha também essas duas temperaturas equivalentes aqui no nosso diagrama. E o que a gente quer descobrir é qual a temperatura na escala Kelvin quando a temperatura na escala X é igual a menos 392. Então essa representação fica lá embaixo no nosso diagrama. A partir de agora a gente continua somente com o diagrama e a gente pode usar razão e proporção para encontrar qual é essa temperatura na escala Kelvin. Pegando a distância aqui da base até o topo, na escala X a gente tem 200 menos o menos 392. Na escala Kelvin, da base até o topo fica 373 menos a temperatura em Kelvin. Tudo isso igual a razão entre outra distância equivalente. A gente pode pegar, por exemplo, do meio até o topo, para não pegar a variável que está lá embaixo, né? Então a gente pega do meio até o topo, na escala X, essa distância fica 200 menos 0, e na escala Kelvin fica 373 menos 273. Pronto, agora a gente pode fazer as continhas e encontrar a temperatura na escala Kelvin que a gente está interessado. 200 menos o menos 392, menos com menos mais, fica 200 mais 392, isso vai dar 592. Do outro lado, a gente tem 200 menos 0, que dá 0, 373 menos 273. 373 menos 273 vai dar 100. Então fica 200 sobre 100. A gente pode fazer logo essa divisão, 200 dividido por 100 vai dar 2. Agora a gente passa o 373 menos t, que está dividindo do lado esquerdo, passa multiplicando para o lado direito. Então vai ficar 592 igual a 2 vezes 373 menos t. Fazendo essa multiplicação e isolando a temperatura T que a gente está interessado, a gente vai encontrar a temperatura de 77 kelvins. A alternativa correta é a letra B. Exercício número 12. Um profissional, necessitando efetuar uma medida de temperatura, utilizou um termômetro cujas escalas termométricas inicialmente impressas ao lado da coluna de mercúrio estavam ilegíveis. Para atingir seu objetivo, colocou o termômetro inicialmente numa vasilha, com gelo fundente, sob pressão normal, e verificou que no equilíbrio térmico a coluna de mercúrio atingiu 8 centímetros. Então, quando o termômetro estava a temperatura de 0 graus Celsius, a coluna de mercúrio estava a 8 centímetros. Então, já vamos anotar isso aqui no nosso diagrama. Ao colocar o termômetro em contato com água fervente, também sob pressão normal, o equilíbrio térmico se deu com a coluna de mercúrio atingindo 20 centímetros de altura. Então, quando ele colocou o termômetro na água fervente, ou seja, a 100 graus Celsius, a coluna de mercúrio estava a 20 centímetros. Vamos colocar isso aqui no nosso diagrama também. Então, o que ele quer saber? Se nesse termômetro utilizarmos as escalas Celsius e Fahrenheit e a temperatura a ser medida for expressa pelo mesmo valor nas duas escalas, a coluna de mercúrio terá a altura D. Então, a gente quer saber qual vai ser
temperatura da coluna de mercúrio X aqui, quando o termômetro estiver na temperatura que equivale ao mesmo valor na escala Celsius e Fahrenheit. Se você já fez alguns exercícios simples de termometria, você provavelmente já sabe que o valor da temperatura onde a escala Celsius e Fahrenheit é igual é na temperatura de menos 40 graus Celsius. Mas, se por um acaso você não sabe, não tem o menor problema. Você pode calcular isso usando a equação de conversão entre as duas escalas, né, Celsius e Fahrenheit, que é o que a gente vai fazer agora. Então, utilizando a nossa equação de conversão entre a escala Celsius e a escala Fahrenheit, a gente quer saber a temperatura que vai ser igual nas duas escalas. Então, vamos representar aqui por θ essa temperatura. Substituindo na equação, agora é só fazer as contas, né? O 9 que está dividindo do lado direito passa multiplicando para o lado esquerdo. Do lado esquerdo vai ficar 9θ igual a o 5 que está multiplicando, a gente distribui, né? Vai ficar 5 vezes θ, 5θ. 5 vezes menos 32 vai ficar menos 160. O 5θ que está do lado direito, a gente passa para o lado esquerdo negativo. Então vai ficar 9θ menos 5θ, e isso vai dar 4θ. E a gente passa esse 4 dividindo para o outro lado. Então vai ficar θ igual a menos 160 dividido por 4. E isso vai dar menos 40, como a gente já tinha falado anteriormente. Então agora a gente pode usar a razão e proporção para saber qual é a altura x que vai estar essa temperatura correspondente a menos 40 graus Celsius. Pegando a distância do topo até o meio, a gente vai ficar com 100 graus Celsius menos 0 graus Celsius. Aí a medida equivalente aqui nos centímetros, né, nas distâncias que ele deu, fica 20 menos 8. Agora a gente pega outra distância. Vamos pegar, por exemplo, da base até o meio. Vai ficar 0 menos o menos 40. E em distância, isso fica 8 menos x, que é justamente o que a gente quer descobrir. 100 menos 0 vai dar 100. 20 menos 8 vai dar 12. 0 menos o menos 40, menos com menos vai dar mais, então vai ficar 40. 100 dividido por 12, a gente pode simplificar por 4, então vai ficar 25 sobre 3. Aí agora, resolvendo essa equação e isolando x, a gente vai obter o valor de 3,2 centímetros. Alternativa correta é a letra C. Bom, finalizamos essa sessão de exercícios. Parabéns por ter chegado até aqui. Se você resolveu todos os exercícios dessa série, significa que você deu um passo importante na sua preparação. Mais do que decorar equações, você treinou o raciocínio necessário para interpretar e resolver qualquer questão de termometria. Se esse vídeo ajudou você, deixe seu like. Além de apoiar o canal, isso faz com que o YouTube recomende este conteúdo para mais estudantes que também estão se preparando para suas provas. Se ficou alguma dúvida, deixe sua pergunta nos comentários. E se você quer uma preparação completa em todas as disciplinas de exatas, inscreva-se no canal e ative as notificações. Teremos novos vídeos com resumos, resoluções de exercícios e revisões, focadas nos assuntos mais caem em vestibulares. Obrigado por assistir, bons estudos e até a próxima.